pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos falar sobre a potenciação de números naturais, tá bom? Então vamos lá? Vamos para a nossa aula. Ok, potenciação. Definição: é uma operação matemática expressa por um número natural A elevado a um expoente n e indica a multiplicação de A por ele mesmo n vezes. O número A é chamado de base e n de expoente. E o resultado dessa operação é que é chamado de potência. Então, diante disso, nós temos o seguinte: essa expressão A elevado a n, onde o A, esse número aqui, nós vamos chamá-lo de base, e n nós vamos chamar de expoente. A elevado a n é igual, essa aqui é a operação da potenciação, tá bom, pessoal? Então, quando nós temos essa expressão A elevado a n, esse n é o expoente. O expoente indica quantas vezes A, que é a base, deve ser repetida como fator e multiplicada por ela mesma. Então, nós teremos aqui, ó, A vezes A vezes A vezes A e assim sucessivamente, tá bom? Aí nós teremos aqui um produto de n fatores, todos esses fatores serão iguais à base, serão iguais a A, tá bom? Então, nós concluímos o seguinte, que na potenciação, ela é uma operação que permite nós representarmos uma multiplicação com fatores iguais, tá? Uma informação importante a respeito da potenciação é que ela é uma operação inversa da radiciação, que a gente ainda vai ver na nosso próximo encontro, né? Nós faremos uma aula especial para falarmos de potenciação, e aí nós veremos que a potenciação ela é a operação inversa da radiciação, assim como a divisão é inversa da multiplicação e assim também como a adição é inversa da subtração, tá bom? Então nós temos aqui um exemplo numérico. Esse aqui era um exemplo genérico, só para a gente ter uma ideia da operação. E agora nós temos aqui um exemplo numérico. Nós temos aqui 2 elevado ao expoente 3, ou seja, essa potenciação aqui ela é lida de uma forma especial. Quando o expoente é 3, nós lemos 2 elevado ao cubo. Quando o expoente é 2, nós lemos a base, né, na forma cardinal, e o expoente nós dizemos sempre elevado ao quadrado, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos 2 ao cubo, e nós entendemos aqui que o 3 é o expoente, e o 2 é a base, conforme a nossa fórmula genérica da potenciação aqui em cima. Então, isso significa que o 2 será repetido 3 vezes como fator. Então, nós teremos aqui ó, o 2 vezes 2 vezes 2. A gente percebe que a potenciação nada mais é do que uma multiplicação com fatores iguais. Então, nós temos 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Então, o resultado dessa potenciação de 2 elevado ao cubo, a potência é igual a 8. Então, o 8 nós chamamos de potência, que é, como disse no texto aqui, ó, o resultado
o resultado ela é chamada de potência, tá bom? Vamos para um exemplo geométrico. Nós temos aqui algumas figuras geométricas. E nós temos aqui primeiro um quadrado, tá? Um quadrado. Pode ter qualquer dimensão. O quadrado, ele vai ter a medida dos seus lados iguais em ambos os lados, tá? E ele vai, certamente a medida de um desses lados elevado ao quadrado vai determinar a área dessa figura. Então nós temos aqui, ó, 1 elevado ao quadrado. A base é 1, o expoente é 2. Então nós podemos repetir o 1 como fator duas vezes. E aí nós teremos o seguinte: 1 vezes 1 é igual a 1. Justamente 1 quadrado que nós temos aqui, ó, 1 elevado ao quadrado, vai ser sempre 1. E olha o segundo exemplo. Nós temos aqui um quadrado com medida igual a 2. Percebe que desse lado nós temos duas medidas, duas unidades de medida. Na vertical, na linha, nós também temos duas unidades de medida. Como ele é um quadrado, então as medidas dos seus lados são iguais, né? Então nós vamos ter 2 elevado ao quadrado, tá bom? Então nós iremos resolver da seguinte maneira: vamos repetir a base duas vezes conforme determina o expoente. Então nós temos 2 vezes 2 é igual a 4. Então significa que 4 é a área dessa figura geométrica. Então, ela tem 4 medidas, 4 unidades de medidas iguais. Suponha que cada lado dessa figura ou dessa área medisse 2 metros. Então, nós teríamos aqui que pegar um lado e elevar ao quadrado. Então, esse lado aqui, ó, 2 metros, então 2 elevado ao quadrado, nós teríamos aqui uma área igual a 4 metros quadrados, ok? De igual modo, nós temos aqui uma outra figura. Essa figura nós temos aqui, ó, que em linha ela tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida. E em coluna também, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem as mesmas medidas de ambos os lados. É um quadrado. Como é um quadrado, para nós calcularmos a área, basta pegarmos a medida de um dos lados, no caso 5, e elevar ao quadrado. Nós vamos saber a área total dessa figura, tá bom? Então vamos lá. A base é 5, o expoente é 2. Então o expoente está dizendo que a base deve ser repetida duas vezes como fator. Opa, desculpa, aqui é 5 vezes 5. Isso aqui é igual. Ficou parecendo um 8, né? Mas é 5. Vamos anular isso aqui para não confundir, tá, pessoal? Vamos colocar mais aqui na frente. Então, nós teremos 5 vezes 5. Isso aqui é igual a 25. Seguindo o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Se isso aqui é um terreno, por exemplo, se fosse um terreno. Geralmente, em terreno, a gente usa essa fórmula para calcular, por exemplo, a área de um quarto, de uma sala, né? Então, suponha que nós tenhamos uma sala que tem essas dimensões. Ela é uma sala quadrada e ela tem aí 5 metros de cada lado, né? E aí a gente precisa calcular a área total, que é para a gente poder revestir esse solo aí com a cerâmica. Então a gente precisa saber quantos metros de cerâmicas a gente vai comprar para que a gente não desperdice material. Então ficaria assim, né? Pegamos a medida de um dos lados dessa sala, dessa área, elevaríamos ao quadrado e então nós teríamos o valor total em metros quadrados. E aí a gente já teria aqui uma ideia da quantidade de material que nós deveríamos comprar, tá bom? Aqui nós teremos algumas observações. Primeira observação diz o seguinte: todo número natural, aliás, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Essa é uma afirmação e a gente vai constatar aqui através dos exemplos. Nós temos aqui, ó, 1 elevado a 1
é 1. E aqui a gente pode até pensar na explicação anterior. Se a base deve ser repetida de acordo com o valor do expoente, e o expoente é 1, então o número está elevado a 1, claro que a gente vai repetir a base uma vez e pronto, já estará resolvida essa potenciação, né? Então 2 elevado a 1 é igual a 2. 3 elevado a 1 é 3. 4 elevado a 1 é 4. E essa regra vale para qualquer número. Aqui está explicando, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então a gente não pode esquecer disso. Quando estivermos resolvendo aí as nossas atividades, né? Uma expressão, por exemplo, é muito importante a gente lembrar que tem essa regra, que todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo, tá bom? Tudo bem. Outra observação. Todo número natural diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então, nós temos aqui o seguinte: 1 elevado a zero é igual a 1. 2 elevado a zero é igual a 1. 3 elevado a zero é igual a 1. 4 elevado a zero é igual a 1. Então, essa é uma regra geral, tá? Todo número natural ou inteiro diferente de zero que foi elevado a um expoente zero, o resultado dessa potenciação vai ser sempre 1, ok? Nós temos aqui agora mais uma observação importante, que diz: toda a potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades dos expoentes. Tá? E aí nós vamos aqui para os exemplos. Nós temos aqui 10 elevado a 1. Tá? Então, olha só. Se a potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, formado de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente, a unidade desse aqui ó, é 1. Então, vamos colocar um zero à direita do 1. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. Mas a gente pode pensar assim, mas ainda há pouco a gente viu um exemplo de que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá certo? Também vale para essa potência de 10 elevado a 1, sem dúvida. Mas aí no segundo exemplo, nós percebemos já uma outra situação. Nós temos aqui 10 ao quadrado, 10 elevado ao expoente 2. Então, nós vamos pegar o número 1. Como a unidade do expoente é 2, nós acrescentaremos 2 zeros, tá bom? Então, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que vai dar 100, tá? Isso poderia ser representado da seguinte maneira, ó. Poderia ser representado assim, ó. 10 vezes 10, que resultaria em 100. Aqui nós temos a mesma coisa, ó. Nós temos 10 ao cubo. Então, nós poderíamos fazer na distributiva ou poderíamos ganhar tempo escrevendo o algarismo 1, olhar para o expoente que é 3 e acrescentar 3 zeros à sua direita. Pronto, nós já teríamos a nossa resposta. Ou nós poderíamos também desenvolver a potenciação, né? Repetir a base conforme o expoente. Então, nós teríamos 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10 é 1000. Ok? E aí nós temos mais um exemplo, 10 na quarta, 10 elevado à quarta potência. Nós, seguindo a definição que a gente leu aqui, ó, vamos pegar o algarismo 1 e olhar para o expoente. O expoente é 4, então vamos acrescentar 4 zeros à sua direita. Pronto, já temos a nossa resposta. 10 na quarta é 10.000. Ah, mas eu quero fazer detalhadamente, não tem problema. Você olha para o expoente é 4, então você repete a base 4 vezes como fator. Você não vai errar, não. Aí você multiplica 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Tá? Não tem problema nenhum, não. E agora, olha só essa última observação para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Ó. As potências de 10 são úteis para escrever ou calcular números muito grandes.
Assim, o raio da Terra, de aproximadamente 6.400.000 metros, pode ser indicado por 64 vezes 10 elevado à quinta potência de metros, tá bom? Então, como é que a gente faz isso daqui? Olha só, nós percebemos o seguinte, nós pegamos essa parte do número que é diferente de zero, que é o 64, e vamos multiplicar isso por uma potência de 10. Aí, vamos usar o mesmo princípio que a gente utilizou aqui, ó. São 5 zeros, então a gente vai transformar ele em potência de 10, a gente confere, tem 5 zeros, a gente vai colocar também um expoente 5, ok? Então, é isso aí, ó. Se nós desenvolvermos essa potência, 10 elevado à quinta potência, nós vamos chegar a 100.000. Se nós multiplicarmos 100.000 vezes 64, nós vamos chegar a 6.400.000. Tá, pessoal? Então é isso. A nossa aula de hoje é essa sobre potenciação de números naturais. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe o vídeo com os seus amigos, aqueles que você vê que está precisando estudar um pouco mais esse assunto, tá bom? E Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.